Olha só, o Brasil tem hoje mais de uma morte por minuto por conta da Covid-19. A América do Sul é epicentro da pandemia do novo coronavírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a situação no Brasil e região é profundamente preocupante. Diante dessa pandemia, o Brasil está caminhando para uma catástrofe que talvez seja a pior de sua história. Essas são palavras do professor James Green, que leciona a história da América Latina na Brown University, a Universidade de Brown, nos Estados Unidos. Ele também é um histórico ativista pelos direitos humanos nos Estados Unidos e no Brasil e acompanha em detalhes a conjuntura brasileira, liderando inclusive ações internacionais pela democracia. Segundo o professor Green, Jair Bolsonaro é 10 vezes pior que Donald Trump em todos os aspectos e está destruindo, de fato, o Brasil, o nosso país. É com o professor James Green que a gente conversa agora. Olá, professor, uma honra recebê-lo aqui no Bom para Todos. Tudo bom? Bem, tudo bem. Professor, o Brasil então cruzou essa marca de 34 mil mortes, superou a Itália, lembrando que apenas os Estados Unidos, com 107 mil mortes, e Reino Unido, com quase 40, estão à frente do Brasil nesse momento. Há especialistas que apontam, inclusive, que passaremos os números dos Estados Unidos. Você apontou numa entrevista recente que Bolsonaro e Trump têm essa política parecida, mas, como eu acabei de dizer, Bolsonaro seria pior. Muito por conta dessa política adotada aqui no nosso país. Trump hoje deu uma entrevista, falou que se tivesse adotado uma política como o Brasil adotou, o número de mortos lá teria sido muito maior do que é hoje. Eu queria saber qual a sua avaliação sobre tudo isso. Brasil e Estados Unidos, nesse momento, realmente competem? É uma competição em número de mortos pela Covid-19. Para saber quem vai ser o campeão do mundial de pessoas mortas por causa do vírus. Esse é o grande problema. E realmente a política de Trump está sendo copiada pelo Bolsonaro e é muito perigoso pelo país. Ou seja, a negação do vírus, a negação das medidas para fortalecer a quarentena, distanciamento social, a maneira em que o vírus está espalhando pelo país. Tudo que aconteceu aqui nos Estados Unidos, começando em Washington e depois em Nova York, mas se espalhando, e agora com as mobilizações que houve a semana passada, em solidariedade com a família do George, a pessoa que foi assassinado, George Floyd, se nota pessoas mesmo com máscaras nas ruas, provavelmente contaminando outras pessoas. Então, eu acredito que vamos ter um aumento de infecções nos Estados Unidos. Como o Brasil está voltando ao trabalho e Bolsonaro está em contra a quarentena, vai espalhando o vírus no Brasil também. Eu acho que aqui nos Estados Unidos vamos chegar a 200 mil pessoas mortas antes das eleições, se não mais, e no Brasil 100 mil pessoas mortas até agosto, infelizmente. É uma coisa muito triste para contar isso. Inclusive, os Estados Unidos passam por esse momento bastante crítico. Eu queria que você comentasse, você já citou esses protestos que aconteceram durante a semana passada, essa semana também. É um momento bastante importante, esse, apesar de manifestações acontecerem durante a pandemia, a gente sabe os riscos que existem nisso, né? Mas você acredita que Trump tem condições de promover algum tipo de mudança a partir dessas manifestações que acontecem nas ruas? Ele quer algum tipo de mudança? Porque o que a gente vê é ele atacando os protestos, colocando a polícia cada vez mais nas ruas, mas não se abrindo para qualquer tipo de diálogo. E isso pode ter impactos, inclusive, nas eleições que acontecem aí esse ano, né? São dois elementos. Primeiro, igualmente a política de Bolsonaro, é linha dura, é ordem, militarização do Estado, atacando o Congresso, atacando as pessoas. Essa semana, vários generais criticaram a política de Trump, está atacando todos eles. E o Bolsonaro também é a mesma política no Brasil, atacando os governadores, fazendo tudo possível para não avançar as possibilidades de quarentenas, e, ao contrário, abrindo a economia. Isso vai levar, para mim, um genocídio do povo indígena brasileiro. Sabemos que os afrodescendentes são muito mais vulneráveis, e aqui nos Estados Unidos, os afrodescendentes norte-americanos são muito mais vulneráveis para
ser infectado e morrer. E os velhos, os negros, os índios, no caso do Brasil, vão ser as pessoas que vão morrer. E para Bolsonaro e a política do seu governo, é quase cumprindo uma promessa do seu campanha eleitoral, baseada nas declarações que ele tem feito, que foram filmados. Trump hoje anunciou que voltou mais emprego, tem mais um índice de emprego maior do que esperava. Trump vai tentar usar isso como um pretexto para dizer que está tudo bem, confia nele e ele vai salvar o país. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, porque realmente vai voltar o vírus, vai aumentar o número de mortos e vai ser muito difícil. E Trump tem duas bases de apoio muito importantes que ele está perdendo. As pessoas acima de 65 anos, que são as pessoas mais vulneráveis nos Estados Unidos, e as pessoas da classe média branca que vivem fora das cidades, que estão questionando muito a política do Trump sobre o vírus e sobre a polarização do país. Sobre a possibilidade de mudanças sobre a questão da violência, se nota isso é uma mobilização nacional que nunca vi desde 68. Em 68, quando foi assassinado Martin Luther King, houve uma rejeição, houve uma rebelião, insurreição quase nos bairros negros, com muito ódio, muita frustração, muitos incêndios. Isso é um movimento muito mais politizado, com uma clareza política do que tem que ser feito, e isso, eu acho que esse movimento vai seguir adiante, e é uma maneira de canalizar as forças progressistas, porque é um movimento que junta negros, brancos, latino-americanos, latinos e outros setores sociais jovens. Então, é uma coisa muito significante. É quase uma extensão do que foi o movimento de Bernie Sanders durante a campanha eleitoral das primárias entre os demócratas. Quero aproveitar a sua presença para falar também sobre questões relativas ao meio ambiente, professor. A gente está no Dia Mundial do Meio Ambiente, hoje é 5 de junho. Há um tempo atrás, o Brasil já era mal visto no exterior por conta das queimadas na Amazônia. Isso repercutiu muito mal, né, em todo o mundo, em vários outros países. Agora, nesse momento, recentemente, tivemos o ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, falando de aproveitar esse momento de pandemia, de crise sanitária, para passar boiada em relação à legislação, a flexibilizar a legislação de proteção ao meio ambiente. Eu queria saber qual a sua avaliação, como que o Brasil tem sido visto aí fora do ponto de vista do meio ambiente. Há quem diga que, inclusive, há relações entre essa pandemia e o modo como estamos vivendo, o modo como estamos tratando o meio ambiente. Então, principalmente, como o Brasil tem sido visto aí fora em relação ao meio ambiente, professor? Então, quando o Bolsonaro foi eleito, se notou uma grande diferença sobre a situação relacionada aos Estados Unidos, porque antigamente era muito difícil de educar as pessoas aqui ou falar sobre o Brasil, porque as pessoas tinham muito pouca informação. Mas se notou na mídia, na grande imprensa, uma preocupação sobre o Brasil que está aumentando cada vez mais com a questão do vírus. Então, hoje, todos os dias há uma referência sobre a realidade brasileira. E o Brasil está visto como um país com o presidente da ultradireita, que dizem os comentaristas, que está levando essa política equivocada sobre o vírus. Mas também sobre o meio ambiente. Se lembra muito bem, eu gosto do ano passado, quando houve uma levante internacional sobre os incêndios na Amazonas, e as pessoas têm essa noção que Bolsonaro está querendo expandir desmatamento. Então, por isso, existe dentro do Congresso americano um setor de deputados progressistas que acabaram de assinar uma carta dizendo que, na medida que o governo brasileiro está atacando a selva amazônica, atacando e violando os direitos humanos dos LGBT, dos negros, dos índios, na medida que está atacando o meio ambiente, há uma proposta desses demócratas no Congresso de cortar o apoio ao governo de Bolsonaro. E se nota isso também na Europa. Eu acho que nesse momento houve uma resolução na Câmara de Deputados de Holanda que também está propondo um tipo de boicote. Então, ou seja, o Brasil está criando uma imagem, por causa do Bolsonaro, de um governo autoritário, uma pessoa meio maluca que está dirigindo o país, e é necessário fazer alguma coisa em solidariedade com o povo brasileiro,
para deter essa pessoa muito perigosa, autoritária. E isso é uma coisa que não é tão difícil explicar para os congressistas, que sabem muito pouco sobre o Brasil, mas eles estão entendendo. Ou seja, a imagem do Brasil está muito ruim lá fora por causa da política do governo de Bolsonaro. Uma última pergunta, só para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a democracia nesses dois países. A gente sabe que a democracia nos Estados Unidos parece ser mais sólida do que aqui no Brasil. Passamos pelo regime, pela ditadura militar, que foi uma ruptura nesse processo democrático. O que se coloca agora, e eu já conversei com especialistas e com pessoas que estudam a história e fazem projeções, inclusive, eles dizem que numa possível eleição em 2022, caso Bolsonaro perca essa eleição, uma parcela da sociedade pode não aceitar esse processo, essa democracia, pode não aceitar esse resultado das urnas. E isso pode acontecer até antes, na verdade. Bolsonaro pode endurecer ainda mais o seu discurso e podemos partir para um regime mais autoritário. Como que você vê esse momento que o Brasil vive com possibilidades de ruptura dessa democracia e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, que vai passar por esse processo de eleição nesse ano, durante essa pandemia, e que também há várias críticas em relação ao processo democrático nos Estados Unidos? Eu queria a sua avaliação, professor. Não, inclusive que você toca num assunto muito importante, ou seja, na medida que Trump está perdendo o apoio, ele sabe que está perdendo o apoio pelas pesquisas, ele está implantando uma ideia, introduzindo uma ideia de que vai ter fraude eleitoral, que quando você pode votar pelo correio, isso vai gerar muito fraude, e ele vai justificar isso se ele perder as eleições para dizer que ele ganhou as eleições. Eu acho que tem uma possibilidade de um grande enfrentamento em novembro, e talvez seja a crise mais séria dos Estados Unidos desde a Guerra Civil. No Brasil, eu acho que existe nesse momento uma frente democrática sendo construído, somos 70 mil, somos 70%. Eu acho que isso engloba vários setores, desde a esquerda até o centro, da esquerda até o centro, até setores mais centro-direita, que estão unidos nesse momento. E a questão é se eles ganharam as eleições, se Bolsonaro vai justamente mobilizar a sua base dentro do exército para fazer um golpe militar. Eu acho que isso muito depende do processo. É muito difícil prever o que vai acontecer no Brasil daqui a 2 anos e meio, mas é um grande perigo. Se Trump for derrotado, vai ser uma grande derrota para Bolsonaro no Brasil. Se Biden for eleito, mesmo que Biden não é uma pessoa muito progressista, não é uma pessoa da esquerda, vai ser uma derrota para o projeto de Bolsonaro no Brasil. Então, esperamos que isso aconteça para que Bolsonaro fique mais isolado internacionalmente. Claro. Professor, eu quero agradecer demais a sua contribuição hoje aqui com a gente. Muito obrigada por trazer seu conhecimento. Obrigada, até uma próxima. Obrigado.